Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô gravando esse videozinho rápido aqui só pra falar sobre a PC de abril, essa que vocês têm que entregar até o dia 20, tá bom? Ela é bem simples, bem objetiva na maioria dos casos aqui, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é, por favor, pessoal, não esqueçam do cabeçalho, não esqueçam de colocar o nome, a sala de vocês antes de enviar as atividades pra mim. Independente se você vai editar no Word, independente se você vai fazer no caderno, depois tirar fotos, mas não esqueçam de colocar os nomes, tá ok? Bom, depois disso a gente tem a apresentação aqui que é a acolhida, né? Esse primeiro momento eu coloquei 2 vídeos para vocês, 2 vídeos motivacionais, um que vai falar sobre resiliência, o outro que vai falar sobre persistência, que eu acho bacana que vocês assistem, porque eu acho que todo mundo nesse momento está precisando sim de um pouquinho de carinho, um pouquinho de vídeos que motivem a gente mesmo para superar tudo isso que nós estamos vivenciando. Mas é simplesmente para vocês assistirem, vocês não tem que fazer nada, não tem que observar nada, tá bom? A partir da atividade 2, sim, vocês têm uma atividade para fazer, tá ok? O que vocês têm que fazer nessa atividade 2? Vocês vão olhar esses memes abaixo, eu escolhi 6 memes aí. Vocês vão olhar esses memes e vão escolher 2 que vocês se identifiquem mais, que mais tem a ver com o que vocês sentiram durante essa pandemia, ou que faça parte das experiências que você vivenciou durante essa pandemia, tá? Então você vai escolher 2 desses e vai falar por quê. Por exemplo, se fosse eu que fosse escolher, né, esses memes, com certeza um deles seria o fique em casa, porém mantenha a sua rotina diária, né? Porque assim foi desafiante para mim, assim como eu acredito que foi para muitos de vocês, manter a rotina diária, né? A gente sabe que todo mundo teve que se adaptar e a gente se viu muito atarefado, se viu em momentos que a gente nunca imaginou, né? Fazendo atividade, no caso de vocês, ou como eu, cumprindo com todos os meus deveres com relação à escola, assim, de forma tão ocupada e tentando manter uma certa normalidade de tudo, tá? Mas vocês vão escolher 2 e vão ter que me explicar o porquê que vocês escolheram esses 2 aí. Depois, a última atividade, né, a terceira aqui, ela vai exigir que vocês façam a leitura desse texto, né? Que tá aí, ó, por que é tão difícil cumprir a regra, né? Esse texto ele vai estar falando por que o brasileiro tem tanta dificuldade em cumprir essas regras durante a pandemia. Regras que muitas vezes são simples, né? Como, por exemplo, a utilização das máscaras, não sair para festas, para lugar que tenha muito movimento, porque a gente está vivendo uma pandemia e que às vezes a gente vê muitas vezes acontecer. Então, por quê, né? Alguns pesquisadores aqui, eles vão tentar eles vão apontar certas justificativas aqui para falar por que é tão difícil para o brasileiro cumprir as regras, tá bom? Então vocês vão ler esse texto que vai falar sobre isso e aí logo abaixo vocês vão ter 5 questões para responder que são referência a esse texto. Vocês vão ter que se basear nesse texto para responder, né? E aí a primeira pergunta é: de quem são as falas utilizadas na produção desse texto? Quem está falando nesse texto, né? Quem são os autores, digamos, desse texto? E qual que é a principal mensagem transmitida por essas pessoas, né? Pelo discurso dessas pessoas? Eles estão falando sobre o quê? Qual que é o ponto principal disso, tá? A número 2 tá o seguinte: estudiosos de algumas áreas do conhecimento apontam vários motivos pelos quais o brasileiro tem grande dificuldade no cumprimento de regras. Sabendo disso, escolha entre os motivos acima o que você acredita ser o maior empecilho para o cumprimento dessas normas. Então, você como cidadão, você como aluno, dessas justificativas apresentadas logo acima, quais das duas que você acha que torna mais difícil o cumprimento das regras pelo brasileiro durante essa pandemia, tá? Depois, terceiro, segundo o texto, ter um elevado grau de escolaridade significa garantia de cumprimento de regras ao combate à pandemia? Justifique. Então, segundo a leitura que você fez, o fato de uma pessoa ter maior escolaridade, dela ter universidade, dela ter pós, significa que ela vai cumprir direitinho essas regras durante a pandemia? Sim, não. Justifique, né?
Quarta questão. Baseado no texto, responda: por que a condição socioeconômica e a falta de liderança dos nossos políticos podem colaborar ainda mais para o descumprimento das regras de controle à pandemia? Ou seja, por que para os mais pobres é mais difícil cumprir essas regras? E por que a atuação, as atitudes dos nossos políticos, quando eu estou falando de política, eu estou falando desde da esfera federal, estadual, municipal, né? Por que a forma como os nossos políticos estão agindo podem influenciar para que as pessoas não cumpram, né, as regras durante esse período? E a quinta, sabendo o quanto é importante a voltas às aulas de maneira pelo menos híbrida, responda com sinceridade. Você acredita que com o comportamento da sociedade brasileira, de forma geral, estaremos seguros na escola? Sim, não, justifique. Então essa daqui, pessoal, é de acordo com o que vocês observam. É aquela coisa assim, vamos pensar. A minha vizinhança, pelo que eu observo, eles estão cumprindo direitinho todas as regras que deveriam ser cumpridas durante a pandemia? Meus amigos estão cumprindo? Meus familiares estão cumprindo? Baseado nisso que você observou, você acha que realmente nós estamos seguros para voltar para a sala de aula e ter aula no modelo híbrido, tá? Então essa daqui é pessoal, ok? Qualquer dúvida podem me chamar no privado. Bom trabalho, pessoal. Até!